Olá, pessoal. Meu nome é Graziela, do Ateliê Grazi Prece Artes. Como a gente está começando um projeto aqui com vocês, a intenção é apresentar para vocês que estão começando no ramo da costura ou que tem uma máquina de costura e não sabe o que fazer com ela. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que fazer com a sua máquina e propor peças que sejam vendáveis, fáceis de fazer, para que vocês comecem de alguma forma a trabalhar, certo? Então hoje a gente vai apresentar, eu trouxe alguns itens que a gente mais utiliza no momento da costura, né? Na hora que a gente vai trabalhar, eu vou... Na verdade, são os itens mais necessários para se utilizar durante o tempo que a gente está costurando, ok? Então, vamos apresentar para vocês. Vou baixar aqui para vocês verem. Aqui, nós temos, observem, estes utensílios, alguns não são exatamente necessários, não são, podem ser substituídos, pode ser, mas esses aqui são os que eu utilizo e os que eu mais usei quando comecei a trabalhar com isso, certo? Tesoura, pode ser usada uma pequena que seja bem afiada o suficiente para cortar o material, que seja tecido, que seja jeans, o material que a gente for utilizar. A tesoura de costura, essa tesoura eu comprei depois de um bom tempo que já estava utilizando, já estava trabalhando. A primeira tesoura que eu usava era esta aqui. Depois eu comecei a substituir por uma que não tinha ponta. E finalmente comprei essa já na evolução do trabalho. Este material aqui é para aparar as linhas. Não sei exatamente o nome dele, mas vou descobrir para vocês. Este aqui não é um material necessário para começar, certo? Ele é um descosturador, mas ele não é necessário para começar. O que ele faz, tu faz com a tesoura de ponta, tu faz com este material, então ele é importante, porém não é necessário para começar com ele. Alfinetes, não precisa ser esse grandão, pode ser um menorzinho, aqueles que tem bolinha, aqueles que são os mais simples, também não são tão importantes, apesar de que, né, se você tem uma outra forma de fixar os tecidos, pode-se fazer de outra forma. Que forma? O clips. Nós temos esse clips, nós temos o clips que é utilizado em escritório, esse clips. Então, são materiais que se tem à mão, ou até mesmo o prendedor de roupa. Digamos que tu não tenha nenhum desses aqui, quer começar, precisa fixar o teu material. O prendedor de roupa. Esses aqui são menorzinhos, com certeza é mais importante. O alfinete, ele é de fácil acesso, não é um material caro, então não é necessário tu usar um aparelho daquele tamanho lá. Para marcar o tecido, a gente usa giz de alfaiate, que esse aqui já está quebrado, já usei várias pontas dele. Lápis, dependendo da cor do tecido, a gente consegue utilizar o lápis para riscar, a maioria deles dá. E este material aqui é um material sofisticadíssimo que você encontra no seu banheiro. Brincando, tá? Mas esse aqui é um sabonete e
eu uso bastante ele para marcar o meu material. Por quê? Quando tu utiliza o sabonete no banheiro, tal, quando ele já tá no finalzinho, no restinho, tu retira ele, substitui pelo outro, e ele vai ficar com essas arestas aqui suficientes para te marcar o teu tecido. E ele risca o tecido. Vou riscar um aqui para vocês verem. Ó, ele risca o tecido e quando você passar o tecido, ele vai apagar. Então, ele não fica marcado no tecido, certo? Apesar de que quando a gente risca o tecido com os outros utensílios, ele vai ficar nas beiradas do tecido, tu pode cortar de forma que ele não vai aparecer, ou então, muito raramente, ele vai ficar exposto porque ele vai ficar para dentro da costura. Outro material que a gente utiliza muito é a fita métrica. Esse é um material muito importante a gente ter. E a régua, essa régua de corte, a base de corte, não é necessário tu ter agora, né? Então, o importante é tu ter uma mesa que seja grande o suficiente para cortar o tecido. E esses utensílios que são mais fáceis de adquirir nas lojas, em armarinhos, né? Nas lojas próximas da casa da gente, certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Apresentei aqui alguns itens necessários para a gente começar no trabalho com a costura. E no decorrer do tempo a gente vai mostrando mais facilidades para se trabalhar de forma prática e que não exige gasto excessivo, certo? Muito obrigada a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos, com as suas amigas, para que elas também possam aprender com a gente, para que elas também possam adquirir mais conhecimento e talvez uma profissão assim como a que eu faço, que eu amo, que é a costura, que é o artesanato, certo? Um grande abraço a todas. Até o próximo vídeo.